Oi, galera, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre eletricidade, carga elétrica, né? Mas a gente vai tentar explicar um pouquinho a mais, olhando pelos olhares de conceitos físicos que envolvem o sistema nervoso que vocês veem em biologia. Então, como é produzido um impulso nervoso? Como será? Mas para responder essa questão, primeiro a gente precisa voltar um pouquinho e lembrar do que é as cargas elétricas, do que se trata as cargas elétricas. Então vamos lembrar. A gente tem um átomo, né? A gente tem toda a matéria constituída por átomos, e dentro desses átomos é que estão as nossas partículas que possuem uma carga elétrica. No núcleo do átomo, a gente tem nêutrons e a gente tem prótons, né? O nêutron ele não tem carga elétrica e o próton tem uma carga elétrica positiva. E o elétron, que está ao redor do nosso átomo, né? Está orbitando ali ao redor, ele tem uma carga elétrica negativa, tá? Então, só para a gente relembrar. O que a gente tem? Que a massa do próton, por que o próton fica lá dentro do nosso núcleo e o elétron fica para fora? Porque a massa do próton é muito maior do que a massa do elétron. Então é por isso que o próton e o nêutron ficam lá dentro do nosso núcleo, eles têm a massa igual, né? Eles ficam bem coesos lá dentro do nosso núcleo do átomo. E os elétrons, que eles têm uma massa menor, ficam orbitando ao redor. Basicamente, os nossos átomos, eles são neutros, né? Então, eu tenho a mesma quantidade de elétron e a mesma quantidade de próton, que tem uma carga elétrica associada a ele de 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb, tá? 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb. Essa é a carga elétrica associada ao elétron e a carga elétrica associada ao próton. Porém, o elétron tem uma carga elétrica que é negativa e o próton é positiva, mas o valor dela, né, o módulo dela é o mesmo. Mas aí um é positivo, próton, e o elétron negativo, tá bom? E aí a gente passa para uma lei que a gente chama lei de Dufay, né? O Dufay foi um físico que estudou primeiramente essa questão de interação entre cargas. A gente tem que quem denominou primeiramente que o elétron é negativo e que o próton é positivo foi o Benjamin Franklin, mas ele não tinha muitos estudos ainda na época para saber o que acontecia entre as cargas. Então, quem estudou primeiramente e que leva o nome, né, lei de Dufay, dessa interação entre as cargas, foi o Dufay. E ele observou que cargas de mesmo sinal, prótons ou elétrons, se repelem quando aproximadas. Então, ou objetos eletrizados positivamente e negativamente, né? Então, se eu aproximo dois objetos que estão eletrizados positivamente, a gente vai observar uma repulsão. Eles vão tentar se afastar. Ou dois objetos eletrizados negativamente. Agora, se eu pego um objeto positivo e um objeto que está eletrizado negativo, quando a gente aproxima eles dentro de um certo campo ali, vai ocorrer uma atração. Então, cargas de sinais diferentes se atraem e cargas de sinais iguais se repelem. Então, na física, para a física, os opostos se atraem, tá? Isso não é sempre que acontece na nossa vida normal, mas para a física, vamos memorizar que os opostos se atraem, tá bom? Bem, então vamos lá? E aí, a gente chega numa outra coisa que é importante a gente saber quando a gente vai querer lá e explicar o impulso nervoso. A gente precisa entender a energia potencial elétrica. Pessoal, recordando, o que é energia potencial? Energia potencial é uma energia que eu consigo armazenar e transformar ela em outro tipo de energia, cinética, de movimento. Então, se eu pego duas cargas, por exemplo, que a gente tem aqui, duas cargas positivas, né? Uma do ladinho da outra. Então, eu tenho essas duas cargas positivas, o que é a tendência delas? Se eu segurar elas firme assim, eu não vou saber, ela não vai acontecer, né? Mas se eu largar, qual é a tendência dela? A tendência é elas se afastarem, né? Então, eu vou criar um movimento. Mas daí a gente cria um movimento do nada? Não. Lembrem que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, eu tenho inicialmente
uma energia potencial elétrica associada a essas cargas, que quando eu libero elas, elas conseguem transformar essa energia potencial elétrica em energia de movimento, em energia cinética. Então, vocês veem aqui embaixo que a carga, a Qzinho, vai sair correndo, né? Sai andando, devido a essa energia potencial elétrica associada a ela, tá? Mas ainda, o que isso tudo tem a ver? Então, a gente vai passar para potencial elétrico. E o potencial elétrico está ligado à energia potencial elétrica, porque se eu tenho uma energia potencial elétrica, eu consigo transformá-la em energia cinética e ter um movimento de carga. E o potencial elétrico se refere exatamente a isso. Primeiramente, eu preciso ter uma placa positiva e uma placa negativa. Então, tendo essas placas paralelas, positiva e negativa, eu crio um campo elétrico ali no meio, e se eu largar uma carga ali no meio, digamos que seja uma carga positiva ali no meio, o que vai acontecer com essa carga? Ela sai do potencial elétrico positivo que eu tenho aqui e vem em direção à placa negativa. Ela vai andar ali no meio. Por que ela anda? Porque ela tem uma energia potencial elétrica associada e transforma ela em energia cinética, energia de movimento. Então, eu tenho essas placas aqui. Potencial elétrico é quando eu tenho uma placa carregada, toda ela, tá? Só que, quando eu tenho essa placa carregada, uma positiva e uma negativa, quer dizer que a carga sai de um lado e vai até outro se eu largar ela ali. Então, isso eu chamo de diferença de potencial. Sempre que a gente associa diferença é entre uma coisa e outra. Então, uma placa positiva com uma placa negativa, eu tenho uma diferença de potencial. Numa eu tenho um potencial positivo e na outra eu tenho um potencial negativo, tá bom? E aí, o potencial elétrico, a diferença de potencial elétrico é o trabalho realizado pelo campo elétrico para carregar essa carga, de uma placa até outra. Lembrando lá, o que é trabalho lá da mecânica? O trabalho é uma força que eu faço durante uma certa distância, né? Então, para ter trabalho, eu preciso andar uma certa distância, tá tudo conectado. E aí, então, eu tenho as placas e a carga sai de uma placa, vai para outra, eu tenho um trabalho. Então, o trabalho realizado por esse campo elétrico dessas placas é o que a gente chama de diferença de potencial. Qual é a unidade que a gente utiliza para diferença de potencial elétrico? Ou a gente pode chamar DDP. A gente pode chamar DDP também, tá? A gente utiliza a unidade de volt, que é joule por carga, tá? Então, quando a gente divide unidade de energia, joule, por carga elétrica, eu tenho o volt, que é a nossa unidade de diferença de potencial elétrico. Garanto que vocês já ouviram falar de volt, né? Ou voltagem. É aquilo que a gente tem na nossa tomada. Então, nas nossas tomadas, a gente tem uma diferença de potencial elétrico, onde eu tenho uma energia armazenada, uma energia potencial elétrica armazenada, e que eu consigo transformá-la em outras coisas, né? Então, eu posso transformar ela em iluminação, posso transformar ela em energia térmica, num secador para secar o cabelo. Então, ali eu tenho uma energia associada de 220 volts, digamos assim, tá bom? E aí, um outro conceito muito legal que a gente tem, que é de um dispositivo que faz esse trabalho quando eu estou trabalhando circuitos, que é o capacitor. O capacitor, ele faz exatamente isso. A gente consegue colocar uma placa onde ela vai ficar carregada positivamente e uma placa onde ela vai ficar carregada negativamente. Mas, para que ele não fique trocando energia e só troque quando eu quiser, né, quando acontecer alguma coisa, eu coloco ali no meio o que a gente chama de um dielétrico. O que é um dielétrico? Um dielétrico é um isolante elétrico, com outro nome. O que é um isolante elétrico? Um isolante elétrico é que não conduz corrente elétrica normalmente, tá? Então, borracha, madeira, plástico, tudo isso, eles são materiais que são comumente chamados de isolantes elétricos porque eles não conduzem corrente elétrica, tá? Então, ali no meio tem um dielétrico, não conduz corrente elétrica, uma placa carregada positivamente, uma placa carregada negativamente.
Quando eu fornecer energia suficiente, então eu forneço uma energia potencial elétrica maior, o que vai acontecer? As cargas vão pular de uma placa para outra. Geralmente, da placa negativa para a placa positiva. Por quê? Porque dentro do nosso átomo eu tenho prótons e eu tenho nêutrons, e eles estão bem coesos ali dentro. Quem se mexe no nosso circuito, quem anda por aí, quem é bem saidinho, é o elétron, tá bom? Tá? Então, elétron, então vai sair da placa negativa e vai para a placa positiva. Só que aí nessa passagem que ele está indo, alguma hora acaba esse armazenamento da minha placa negativa. E aí o capacitor se descarrega. E eu preciso carregar ele novamente para depois utilizar, tá? Beleza? Então, o que tudo isso tem a ver com a nossa impulso elétrico? Vamos ver agora aqui, porque a gente tem, então, a explicação de elétrica que a gente tem é porque a nossa membrana celular, ela pode ser comparada a um capacitor, né? Então, eu tenho lá o interior da célula, que é negativo, e eu tenho o exterior da célula, que é positivo. E através deles eu tenho a membrana celular. E aí, ali eu tenho, basicamente, observando aqui, eu tenho um capacitor. E quando acontece um impulso elétrico, basicamente é sair do interior da célula para o exterior da célula, né? Então eu tenho uma DDP, uma voltagem, que faz com que esse impulso saia do interior da célula e vá para o exterior da célula. Beleza? Então é aqui que a gente vai comparar a nossa célula com o capacitor. Ou ao contrário, né? A gente criou o capacitor depois das nossas células. Então a gente reproduziu o que acontece ali na nossa membrana celular através de um capacitor que a gente utiliza para outras coisas hoje em dia também. Nos nossos neurônios, gente, eles tem basicamente uma DDP de 70 milivolts, mas isso varia entre 30 até 90 milivolts, tá? Então é mais ou menos essa energia potencial DDP, diferença de potencial associada dentro dos nossos neurônios, tá bem? Espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação de como ocorrem os impulsos nervosos dentro do nosso sistema nervoso, né? Mas olhando com um olhar mais físico e vendo o que uma coisa tem a ver com a outra. É sempre muito importante a gente fazer essas associações da física com o nosso cotidiano e com a nossa vida, né? Com biologia, com química, com fenômenos que acontecem no nosso cotidiano, para vocês observarem que a física não é só conta, não é só fórmula, que a gente pode explicar e explica muita coisa através desses conceitos físicos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo! E até a próxima!